como montar um plano de aula do ensino religioso para o ensino fundamental. Você quer montar um plano de aula, mas ainda não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo, que é a parte 3 de toda a estruturação do nosso plano de aula, nós vamos colocar em prática todo o nosso plano de aula. Na aula 1, nós estudamos sobre o componente curricular ensino religioso dentro da BNCC, entendendo ali seus termos, seus conceitos, e na aula de número 2, nós pegamos todas essas informações e estruturamos o nosso plano de aula. E nessa aula, nós vamos colocar em prática todo o nosso plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para que você possa adquirir mais conhecimentos práticos da área da educação e assim conseguir se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e aqui nos comentários deixar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, para que assim a gente possa favorecer troca pedagógica. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, seu colega, que ainda não está entendendo muito bem a BNCC, não está conseguindo fazer seus planejamentos, seu plano de aula e está precisando de ajuda. Então, vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje na parte 2 do nosso plano de aula. Na aula de número 1, a gente entendeu os conhecimentos do ensino religioso na BNCC. Na parte 1 do nosso plano de aula, que é a aula de número 2, a gente fez a estrutura do nosso plano de aula. E nessa videoaula, que é a aula de número 3, parte 2 do nosso plano de aula, a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. Como a gente já fez a estrutura, agora a gente vai colocar em prática. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que já fizemos o plano de aula de português, de matemática, de geografia, de história, de ciências, de arte, de educação física e agora estamos finalizando os do ensino religioso para o Fundamental 1. E caso você queira acessar planos de aula prontos que vão ajudar você a melhorar o seu fazer pedagógico, colocando em prática novas atividades, tudo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, planos de aula pronto de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Eu já deixei lá um site online que pode te ajudar durante esse processo. Beleza? Então vamos lá. Como a gente já estruturou o nosso plano de aula, e vamos fazer só um reforço aqui sobre o tema. Juntos somos mais fortes é o tema da minha aula. E eu escolhi tanto a unidade temática como o objeto de conhecimento que faça referência a esse conhecimento que a gente vai desenvolver. Inclusive, como a gente vai reconhecer esses textos, esses ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. Porque quando a gente vai falar de filosofia de vida, a gente não fala obrigatoriamente de dogmas religiosos, mas a gente fala desse conhecimento religioso que pode ser levado para a filosofia de vida. Então é assim que a gente vai desenvolver a nossa atividade. Beleza? E se você não assistiu a aula de número 2, te convido a assistir a videoaula de número 2 para você conseguir entender como a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. Beleza? Vamos lá. Primeiro, quais são os conhecimentos prévios que o meu aluno precisa ter para ele alcançar a habilidade e a competência que a gente vai trabalhar com esse plano de aula, na aula de hoje. E esse conhecimento que ele precisa ter é acerca do que é solidariedade, sociedade, coletivo, valores éticos, respeito próprio, respeito ao próximo, o eu, o outro e o nós. Por mais que o eu e o outro e o nós seja conhecimentos trabalhados na educação infantil, aqui ele vai entrar como conhecimento prévio, entendendo o que é o eu, o que é o outro e o que é o nós. Beleza? Então vamos lá. Preparando o ambiente. Mas professor, por que o senhor coloca preparando o ambiente? Porque eu preciso contextualizar o conhecimento que eu vou trabalhar em sala de aula. Se eu não contextualizar o conhecimento que eu vou trabalhar em sala de aula, como é que o meu aluno vai fazer a assimilação desse conhecimento? Sem contextualização não há aprendizagem. Isso quem fala é o próprio David Ausubel, que fala que se o conhecimento aprendido não é significativo, não tem aprendizagem. E para que possa existir, acontecer a aprendizagem, esse conhecimento precisa ser um conhecimento significativo. E o que é um conhecimento significativo? Durante a contextualização, como é que nós iremos trabalhar? A gente chega em sala de aula problematizando um assunto, falando de um determinado assunto que possa estar em audiência em mídia, que possa ser um assunto deles, um assunto regional, e a gente vai aplicar o conhecimento para ser trabalhado dentro da realidade desse aluno. Quando a gente tem essa contextualização e a assimilação desse conhecimento problemático que a gente está apresentando na realidade do aluno, o que acontece? Acontece uma ancoragem, ou seja, esse conhecimento novo, problematizado, que a gente está problematizado, com o conhecimento que ele tem, vão se unir, alcançando o que? A ancoragem de conhecimento.
Deu para entender? Ixi, ficou um pouco confuso, eu não consegui entender muito bem, professor. É o seguinte, todos os nossos alunos, eles têm vivências. E essas vivências são fora a escola, são vivências na família, são vivências na escola, vivências no esporte, nas brincadeiras. E quando a gente vai para a sala de aula, o professor pode usar essas vivências como uma problematização para quê? Para que ele possa adquirir novos conhecimentos, para que ele possa assimilar esse conhecimento que vai ser aprendido. Nessa aula, nós iremos falar sobre a história dos porcos espinhos. Olha como a gente consegue linkar essa informação bem prática. Todos nós temos dificuldades, e às vezes os espinhos dos outros podem nos machucar. Aí você pode falar, professor, mas você fez uma metáfora muito profunda para os alunos. Mas no decorrer da minha fala eles vão começar entendendo que esses espinhos podem ser a mentira, que pode ser as brigas, que pode ser a intriga. Então ele vai começar a entender que não se deve brigar, que não se deve mentir e assim fazer essa ancoragem de conhecimento a partir de uma história na realidade do aluno. Problematizamos, apresentamos o conhecimento e efetivamos a ancoragem do conhecimento. Ficou claro para você? Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários que eu posso dar outro exemplo para você. Beleza? Vamos lá. Preparando o ambiente. Através de uma conversação e exemplos dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem eventos da igreja, eventos religiosos, festa comemorativa, narrativa de jogo de futebol, modalidade esportiva, filmes, desenhos ou qualquer outra vivência que haja nexo com a atividade. Então, durante a minha problematização, que é a minha contextualização, eu vou usar qualquer coisa da realidade do aluno que possa facilitar a compreensão dele daquele conteúdo. Atividade, eu chamei essa atividade de teia da caneta, porque normalmente quando a gente fala caneta na garrafa, os alunos não entendem, mas quando a gente fala teia da caneta, os alunos entendem. Mas que atividade é essa? Vou mostrar para vocês agora. Se você quiser acessar essa mesma atividade, é só você vir aqui no YouTube, tá certo? E colocar aqui, ó, essa informação que você vai conseguir achar esse vídeo. Como eu não posso abrir o vídeo aqui para você ver como é que funciona, mas é o seguinte, a gente vai dar barbantes para os alunos, nós professores vamos cortar esses barbantes normalmente no tamanho de 1 metro. Após a gente cortar esse barbante, um pedaço desse barbante vai ficar com o aluno e o outro barbante vai ficar o quê? Vai ser amarrado em uma caneta comum, uma caneta dessas marcas, né? Essa caneta azul, caneta preta, não importa. Você vai amarrar numa caneta. E no centro aqui vocês percebem que eles estão num círculo e no centro aqui você vai colocar uma garrafa. O alvo é o seguinte, que eles, sem utilizarem as mãos ou não, dependendo da variedade que você vai fazendo em sala de aula, eles precisam colocar em união essa caneta dentro da garrafa. E quando eles conseguirem isso, eles vão alcançar a vitória. A gente pode amarrar na cintura, amarrar no braço, amarrar na perna, amarrar aqui no joelho, mas tem que ter cuidado, dependendo do tamanho das crianças. Amarrar na cabeça também é uma boa alternativa. Amarrar aqui na região da barriga, próximo à cintura, e você vai fazendo essa variedade. Normalmente, quando são muitos alunos, às vezes a gente tem 35 alunos, 30 alunos em sala de aula, 25, a gente manda eles amarrarem aqui no dedo. Tá certo? Amarrar no polegar, no dedo mínimo, e assim a gente efetiva a nossa atividade. Mas por que eu vou trabalhar essa atividade? Porque essa atividade, como eu vou fazer com muitos alunos, eles vão ter contato aqui lado a lado. Ah, mas eu queria fazer isso no presencial. É no presencial que realmente a gente vai trabalhar essa atividade. Se fosse na modalidade EAD, a gente teria que pensar outra problemática. Porque eu quero que eles tenham esse contato para que a gente possa, na medida da história, que a gente iniciar a contação de história, eles consigam assimilar essa atividade a esse contato, a individualidade de cada pessoa, porque existem alunos altos, baixos, uns mais fortes, outros bem mais magros, alguns gordinhos, e assim eles entenderem essa diferenciação corporal biológica. Lembrando que o alvo aqui não é falar da biologia, tá certo? O alvo aqui é só facilitar a compreensão deles acerca da atividade prática. Tá certo? Aí aqui é a descrição da atividade, como eu já expliquei para vocês. O professor deve cortar pedaços de barbantes para cada aluno, aproximadamente 1 metro. Cada aluno vai segurar em um dos lados do pedaço do seu barbante individual e o outro lado do barbante deve ser amarrado em uma caneta comum única para todos os alunos participantes. Todos os barbantes amarrados em uma mesma caneta.
Em um círculo, o professor deve colocar, de preferência, uma garrafa PET no centro do círculo, onde o alvo, que é o objetivo da atividade, que é os alunos colocarem a caneta dentro da garrafa PET. Então essa é a minha atividade, fiz a descrição para vocês entenderem qual é a minha atividade. Agora a gente vai para a introdução ao conteúdo. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser realizada a atividade. Caso necessário, o professor pode passar um vídeo. Então a gente vai utilizar alguns vídeos aqui para deixar bem claro como é que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui a gente pode passar esse vídeo para eles, ou sim ou não. Depende muito da turma você utilizar vídeo. Normalmente, como eu não tenho tanto acesso a vídeo retroprojetor, eu explico a atividade e vou dando as ordens lá para eles fazerem. Às vezes eu flexibilizo as regras para que possa acontecer a atividade. Normalmente eu faço isso, tá certo? Você não é obrigado a passar um vídeo, é só uma sugestão. Passei o vídeo aqui para vocês, para você ver como é que é a atividade e assim conseguir trabalhar ela, tá certo? E a gente vai fazer a contação de história. A contação. Será realizada a contação e interpretação da história, Os Porcos Espinhos, que está no anexo 1. Onde é que está o anexo 1? Está lá no final do meu plano de aula. Está aqui a história. Está aqui a história e está aqui a moral da história. Tá certo? Preciso colocar? Precisa colocar lá no final. Ah, mas é porque eu tenho um livro. Então você vai colocar o nome do livro, tá certo? A página do livro, o site onde você pode encontrar esse livro também, se for possível isso. Se não, você coloca só o nome e a página do livro. E como é que o seu aluno vai acessar esse livro? Você vai mandar uma foto? Você vai mandar escrito? Você vai bater xerox? Você vai levar impresso? Como é que você vai fazer isso? Você tem que colocar essa informação. Porque se você vai trabalhar com a história dos porcos espinhos, os alunos precisam ter acesso a ela. O professor deve iniciar a contação de história de forma clara, simples e divertida, levando os alunos a imaginarem toda a história contada. Se possível, passar o vídeo sobre a história após a contação. No caso da contação de história, eu utilizei o site aqui, guiame.com.br, tá certo? E o nome do título da fábula que a gente vai trabalhar, o ensinamento da fábula do porco espinho, que é essa informação que a gente vai trabalhar em sala de aula. Então, dá uma pausa, vem ver essa informação, dá uma lida para você conseguir trabalhar em sala de aula. Então, veja bem, se eu vou trabalhar uma contação de história, que é os três porquinhos, os porcos espinhos, a minha contextualização, a gente já vai começar a falar sobre essa contextualização de diferenças, de atritos, de brigas, de falta de respeito, de responsabilidade, para que eles possam já ser introduzidos através dessa contextualização acerca do que a gente vai trabalhar. Então a gente já vai falando tudo indiretamente, dentro de uma contextualização. Tá certo? Por exemplo, teve uma briga, teve uma partida de futebol que teve uma briga. Pessoal, vocês acham certo que possa ter briga? É para ter briga entre os times? Por que não pode? Aí você vai começar a adicionar essa informação. Na história dos três porquinhos eu também tenho um vídeo, que é um vídeo muito bom, que é uma propaganda que passou há muitos anos atrás, e como eu também não posso mostrar para vocês aqui, mas você tá vendo aqui o vídeo, tá aqui o nome do vídeo. É só você vir aqui para você acessar. O vídeo é muito bom. Eu gosto muito desse vídeo, muito desse vídeo, porque ele apresenta, ele apresenta para você uma simplicidade tão grande no vídeo, mas é tão profunda a história, que os alunos conseguem realmente assimilar acerca do que é a diferença, do que é o respeito, do que é a colaboração, do que é o trabalho em equipe, do que é o trabalho em grupo. É muito bonita essa história, vale muito a pena trabalhar com ela. E a contextualização, que a gente vai linkar a introdução com a contextualização na parte 3, serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo, em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado, que é o meu processo avaliativo. Aí a gente vai fazer prova? Não. Prova e processo avaliativo não é a mesma coisa. Avaliação é a ação de avaliar. Prova é a forma de mensurar conhecimento. Então, temos duas coisas diferentes. A gente precisa também ter essa cautela. No processo de avaliação, eu posso utilizar várias coisas. Posso utilizar data show, retroprojetor, desenho, contação de história, uma entrevista, uma pergunta, as atividades realizadas e por aí vai. O professor precisa ter sensibilidade de efetivar perguntas problematizadoras a todos os momentos durante a sala de aula, como, por exemplo, quando a gente vai fazer uma contação de história, que não é fácil fazer contação de história,
não é só abrir a boca e começar a contar a história. Contação de história não é isso. Contação de história é você apresentar uma história para o aluno e o aluno ter a capacidade, através do escutar daquela história, de interpretar aquela história e de participar daquela história de forma imaginária. Então isso é a contação de história. Então eu preciso ter a sensibilidade de despertar no meu aluno a curiosidade para que ele possa entender aquela história e colocar em prática. Então a gente precisa ter muito cuidado com a contação de história. Precisamos de muita dedicação na contação de história. Contação de história é uma estratégia muito boa de ser colocada em prática, mas a gente precisa colocar muito em prática para a gente desenvolver essa habilidade. Tá certo? Então, no decorrer da atividade, que é a atividade dos 3 porquinhos que a gente vai falar, a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, agasalhavam-se e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, juntamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros e entravam em extinção. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar todos juntos. Olha, voltar a ficar todos juntos. Se você for dar uma aula online, né, contando essa história, voltar a ficar todos juntos. Você pode também fazer bonecos, né, bonecos de meia. Você pode pegar meias simples mesmo. Tem algumas meias, elas estão aqui um pouco desgastadas, mas você pode pegar aqui, você pode fazer aqui 2 olhinhos de botão, uma boquinha aqui, ó, e começar a contar a história. Deixa eu pegar aqui a outra meia. Também é desgastada, mas serve como exemplo, né? O que você precisa saber, o que você precisa agora é entender e aprender o que eu estou passando para você. E eles com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos, aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com alguém muito próximo podia causar, já que era mais importante era o calor do outro e assim sobreviverem. Então, por mais que eles tivessem ali aqueles espinhos que poderiam furar quando eles estavam próximos, o que eles precisavam ter em mente? De ficar juntos. Porque somente a união deles ia garantir o calor. E somente o calor ia garantir para eles a sobrevivência. Olha que história profunda. Olha que história maravilhosa que a gente pode trabalhar em sala de aula. Aí é a moral da história. O melhor dos relacionamentos não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os outros com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. Olha que perfeita essa história. E durante a minha problematização, durante a minha contação de história, o que é que eu vou efetivar? Essa atividade está difícil para vocês entenderem, no caso da teia da caneta. Como podemos facilitar essa atividade, que a gente vai problematizar também durante a atividade prática? Todos os alunos conseguem participar dessa atividade? É porque tem uns alunos que têm um pouco mais de dificuldade, outros não conseguem se equilibrar. Mas será que todos podem participar? Todos podem, mas a gente precisa flexibilizar as regras. O que é inclusão? Então já estou trabalhando até inclusão, que é um dos temas transversais lá em cima. Por que os porcos-espinhos se machucavam? Porque eles tinham os espinhos. E nós temos espinhos? Não, professor, não tem espinho não. Você tem espinho? Mas às vezes os espinhos são tudo aquilo que fere as outras pessoas. Quando a gente mente para o nosso papai e para nossa mamãe, eles ficam chateados. Então ali é um espinho que a gente está colocando na vida deles. Então a gente não pode machucar o nosso papai e nossa mamãe, por isso a gente deve falar a verdade. Olha o que eu trabalhei. Trabalhei valores, falei sobre honra de pai e de mãe, falei sobre verdade, que você deve falar a verdade, e assim estou contribuindo para uma formação integral dos nossos alunos, para que eles possam alcançar a cidadania, que é o mais importante. Perfeito, não é? Somos todos iguais? Nós somos todos iguais? Nós somos todos humanos, assim como todos os porquinhos eram todos porcos, de uma mesma espécie. Somos todos diferentes? Somos sim, mas também somos todos iguais porque somos humanos. Ao passo que nós somos iguais, nós também somos diferentes. Será que nós podemos conviver em sociedade? Podemos sim. Os porquinhos, eles estavam preocupados em sobreviver. Por isso que eles ficaram bem unidos ali, para eles não ficarem resfriados, né, por conta daquela frieza, e assim
morressem. Então eles ficaram protegidos, ajudando um ao outro, mesmo que um desse uma furada devagar, machucasse ali por conta desse problema. E a gente vai contextualizando, falando sobre vários outros aspectos. Vai depender muito da criatividade que você vai efetivar em sala de aula, professor. Onde você pode falar sobre respeito, inclusão. Aí nesse contexto, a gente entra direto lá no meu objetivo, né, que eu estabeleci para você. A gente vai falar sobre respeito às cores. Eu posso ser moreno, você pode ser branco, não tem problema nenhum. Biológico, eu posso ser baixinho, você pode ser alto e não tem problema nenhum. A minha cultura, ela pode ser indígena, a minha pode ser descendente de africano, a minha alemã e não tem problema nenhum. Meu social, eu posso gostar de brincar, gosto de brincar de bola e você gostar de vôlei, não tem problema nenhum. A minha linguagem, eu posso ter um sotaque diferente, eu posso ter um ritmo diferente, eu posso falar eu posso gaguejar também, não tem problema nenhum. Eu posso ter problemas na minha fala, não tem problema nenhum, porque a gente vai conviver em sociedade. Entendeu? Então dá para linkar diretamente com essas perguntas. E a gente pode efetivar várias e várias outras perguntas. A minha conclusão: o professor deve finalizar a aula comentando, aplicando e integrando todos esses conhecimentos na realidade do educando através da interdisciplinaridade. Se esse conhecimento ele não conseguir colocar em prática na sua realidade profissional, pessoal, eles não vão ter aprendizagem. Então você, professor, precisa ter essa sensibilidade de colocar em prática. Coloque em prática, coloque em prática. Os recursos que eu vou utilizar: estratégia de conversação, discussão, socialização, vídeo retroprojetor, TV, notebook, computador, caderno, lápis, barbante, caneta e garrafa. Recursos humanos é tudo aquilo, professor, que você vai utilizar em relação a problematizar e contextualizar em sala de aula, que normalmente é a socialização da equipe, é a conversação, é a discussão, é o diálogo. Didático é tudo aquilo que você vai fazer para potencializar as suas habilidades, que no caso é retroprojetor, TV, notebook, microfone, computador, celular, caixa de som. Os materiais: caderno, lápis, barbante, caneta. O material é material objeto mesmo. Avaliação: a gente vai ter 2 momentos avaliativos. É a avaliação diagnóstica, porque a gente vai ter uma avaliação prática, então a gente vai analisar o desenvolvimento e a interação desses alunos. E uma formativa, porque a gente vai tentar aqui já identificar o que os alunos sabem e não sabem, para que a gente possa criar estratégias e metodologias para efetivarem novas aprendizagens. Então a gente também vai utilizar a avaliação formativa. Nós temos no processo avaliativo 3 avaliações, que aqui na descrição desse vídeo também tem falando sobre os 3 processos de avaliativa. Avaliação diagnóstica, avaliação somativa e avaliação formativa. A avaliação diagnóstica é quando a gente efetiva em um primeiro período, em um primeiro momento, para a gente conhecer a turma. Formativa para a gente identificar o que o aluno sabe e não sabe, a fim de criar estratégias e metodologias que possam auxiliar no processo de aprendizagem dos nossos alunos. E por terceiro, nós temos a avaliação somativa, que é uma avaliação que tem um caráter classificatório, onde o aluno vai ser aprovado ou reprovado, onde ele vai ganhar uma nota. Então a gente tem esses 3 processos avaliativos. E para cada momento a gente vai utilizar um momento avaliativo, podendo usar 1 ou 2 dependendo da situação. E voltar dependendo da situação. Então, na avaliação diagnóstica, através de uma análise observatória, verificar o desenvolvimento e participação dos alunos, assim como seu envolvimento e interação no decorrer das atividades. Então a gente vai verificar o quê? O desenvolvimento e a participação na minha atividade prática e até mesmo na contação de história, que a gente vai contar vários exemplos. Através de perguntas-chave problematizadoras encontradas nas atividades da parte 3, descobrir os possíveis, até as perguntas aqui vão fazer parte da nota, tá certo? Descobrir os possíveis conhecimentos aprendidos pelos alunos. Serão levados em consideração a participação, a realização da atividade, assiduidade, atenção e comportamento. Meu aluno não realizou a atividade porque não deu tempo, ou porque ele teve dificuldades para fazer a atividade. Mas ele participou na resposta das perguntas, ele foi assíduo com atenção, ele prestou bastante atenção em todo o conhecimento e aprendeu, e ele teve um bom comportamento. Eu vou reprovar o aluno, eu vou dar nota baixa por conta disso? Não, pessoal, não acontece isso. Vamos aqui para a avaliação que eu falei para vocês. Está aqui a avaliação. Eu não coloquei aqui, mas deixa eu só fazer essa observação. Coloquei, pronto. Anexo 2. Eu vou trabalhar junto com meus alunos também algumas perguntas. Tá aqui os porcos, tá aqui o anexo 2. O que é o respeito? Ah, mas eu tenho que levar impresso, professor, essa informação? Você pode copiar na sua lousa essas informações.
O que é respeito? Lembrando que as perguntas que eu coloquei aqui são as perguntas que eu vou trabalhar durante a minha aula. Então ele vai saber o que é o respeito, porque eu vou problematizar acerca do respeito em sala de aula, então ele vai ter essas informações. Se você vai falar sobre a solidariedade, então coloque a solidariedade aqui. Se você vai falar sobre a inclusão, coloque a inclusão aqui. Depende muito de como você vai trabalhar. Aqui são perguntas de que eu vou trabalhar em sala de aula. Mas, professor, eu não vi você falando de respeito e nem vi você falando de valores éticos aqui, não. Eu não falei porque a gente trabalha esse conhecimento na hora. Vai saindo na hora. A prática docente, entendeu? Aqui a gente vai falar sobre princípios éticos. Respeitar, cada um tem sua vez. Cada um precisa colaborar. A gente não pode fazer as coisas só. E a gente vai entrando nos princípios éticos. Aí aqui é a atividade que a gente vai trabalhar. Você pode levar impresso ou pode copiar na sua lousa. Tá? Perfeito? O que é respeito, o que são valores éticos, cite 3 valores éticos. Cite no mínimo 3 valores éticos. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes? Ele vai responder provavelmente sim. A maioria dos alunos sim. E eu por isso que eu coloco. Podemos conviver em sociedade? Aí ele vai responder sim também. Aí eu falei, oi, você pode botar aqui, ó, por quê? Ou justifique a sua resposta. Entendeu? Como podemos ajudar o colega fora da escola? Que o alvo da escolarização é conhecimentos escolares dentro da sala de aula. E fora da escola, como é que a gente pode ajudar nosso colega? Meu colega caiu, vou lá, ajudo ele. Como podemos ajudar o colega que tem dificuldade em sala de aula? Olha a gente trabalhando aqui. A formação integral. Se meu aluno tem dificuldade em matemática, se meu colega tem dificuldade em matemática, posso ajudar ele? A gente vai fazer uma produção de texto, faça um resumo sobre a história dos porcos espinhos, tá certo? E faça um desenho representando os porcos espinhos e trabalhe em equipe. O professor só vai trabalhar essa ruma de coisa no seu plano de aula. Eu vou, que na minha aula aqui, eu tenho aqui 2 horas para trabalhar, eu tenho 100 minutos. Vou trabalhar de 7 até 8h50, mais ou menos. 8h45. Entendeu? Dá para me trabalhar isso tranquilo. Se eu fosse trabalhar em 50 minutos, eu tinha que diminuir a minha atividade muito aqui para conseguir ter êxito nela. Então esse é o plano de aula, a gente fez a avaliação, reflexão bibliográfica. Tá certo? O referencial bibliográfico, você precisa colocar isso aqui. Se você vai para uma seleção, isso aqui pode te desclassificar. Você precisa colocar as fontes do seu trabalho. Então, fonte do vídeo 1, tá aqui as informações da fonte do vídeo 1. Fonte do vídeo 2, tá aqui a fonte do vídeo 2. Anexo 1, que é o do site, tá aqui o site. Como eu não coloquei, como o anexo 2 foi o que criei, eu não preciso colocar a minha própria atividade. A minha fonte foi a própria BNCC e eu preciso colocar também aqui essa informação dos temas contemporâneos. Você vai colocar aqui também que a gente está utilizando os temas contemporâneos. Você vai colocar aqui embaixo, ó, temas contemporâneos. E se você estiver utilizando algum livro, você vai colocar essa informação desse jeito. Você vai colocar o sobrenome do autor, nome do livro. Você vai colocar aqui a editora ou repetir o nome do autor, caso tenha, tá certo? Repetindo aqui, terceira edição, São Paulo, local da produção do livro, o ano, disponível em, que é o site online que você pode adquirir esse livro. Se tiver, se não tiver, não precisa colocar. E colocar acesso em no dia que você utilizou. Aqui está muito atrasado porque aqui é só a nível de exemplo. Então esse é o nosso plano de aula. E como você ficou comigo até o final desse vídeo, você vai ganhar um bônus, um brinde. Como eu não avisei no começo do vídeo, mas você ficou até o final, você é mais do que merece esse bônus, não é verdade? É verdade. Hoje, nós temos o conhecimento acerca do que são as múltiplas aprendizagens de Hallgard. Essas informações vão fazer você, professor, se tornar um profissional. Professor é professor, profissional é profissional. Professor profissional, a gente pouco vê hoje dentro do nosso território brasileiro. Então você vai se tornar agora um profissional da educação. Quando a gente vem falar a nível de teorias de múltiplas aprendizagens, nós temos diferentes tipos de aprendizagem. Na teoria de Hallgard, ele diz que todos temos a capacidade de aprender, mas aprendemos de diferentes formas. Alguns têm afinidade com a dança, outros com a música, outros com as artes, outros com o português, outros com a matemática, outros com as ciências, outros com os animais, e está tudo bem.
Isso quer dizer que nós temos habilidades e competências, juntamente com essas inteligências, de alcançar um dado conhecimento mais facilitado através de uma dada estratégia, uma dada metodologia. Dentro desse plano de aula, onde a gente vai falar sobre o ensino religioso, a gente também vai falar sobre a inteligência existencial, que é a capacidade de se aprofundar e refletir acerca do que é a vida, do propósito da vida, ou se existe uma mente defensora, criadora de todo esse poder. Então eu vou me auto-questionar, vou me espiritualizar e vou me concentrar. Lembrando que o alvo da educação básica, fazendo referência ao ensino religioso, não é tratar da religião, mas do conhecimento religioso. O conhecimento religioso, como a própria BNCC fala da imanência e da transcendência. Imanência concreto, biológico, material. Transcendência porque transfere, translada, transporta, transpassa. Por isso que é transcendência, porque passa do material para o espiritual. E a inteligência existencial tem essa prontidão de ter um conhecimento mais profundo do que é o alvo da vida, sentidos da vida, propósito da vida. Muito encontrado em líderes religiosos, em pessoas espirituais. E no decorrer das nossas inteligências, a gente vai também conseguir desenvolver a inteligência existencial. Você pode passar por uma seleção e perguntar: qual é a inteligência, segundo o Hallgard, em que você está trabalhando com esse tipo de ensino? Inteligência existencial. A inteligência interpessoal, por sua vez, é aquela inteligência onde você tem a capacidade de lidar consigo mesmo, de ser inter consigo mesmo, de lidar com as pessoas. No caso de interpessoal, é ser próximo, é conseguir entender as outras pessoas, lidar com as outras pessoas. No caso aqui são líderes, trabalham em equipe, trabalham em grupo. E intrapessoal é a capacidade de se auto-questionar, de entender seus próprios questionamentos e de refletir acerca dos seus próprios problemas. Enquanto que a interpessoal tem um caráter mais individual acerca dos meus próprios problemas, existencial tem a ver mais, mesmo sendo individual, acerca do propósito de vida, onde eu vou encontrar o propósito de vida e assim alcançar meus conhecimentos. Lembre sempre, professor, e eu tenho aqui no canal vídeo-aulas específicas para cada um desse tipo de inteligência. É só você vir na descrição desse vídeo. Quando a gente vem falar da teoria do ensino significativo, se nós, enquanto professores, em sala de aula, não ofertarmos aos nossos alunos conhecimento significativo, conhecimento de relevância que eles possam adquirir e, o mais importante, colocar em prática, a aprendizagem não é alcançada. O maior alvo é que a aprendizagem seja alcançada. E para que isso aconteça, eu preciso aplicar o conhecimento que eu vou apresentar a eles em suas vivências para que eles possam entender esse conhecimento e, ao entender esse conhecimento, colocar todas essas informações em práticas e, assim, efetivar a aprendizagem. O ensino significativo depende de você, professor, colocar em prática, porque vai ser a sua contextualização, a sua problematização que vai facilitar essa informação. Beleza? E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa nos comentários perguntas, dúvidas, indagações. Vamos realizar essa troca pedagógica. Se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Até o próximo vídeo e valeu!